Olá pessoal, bom dia. Vou começar novamente então aqui a aula por uma live do YouTube. Podem deixando algum comentário no chat público do YouTube. E a turminha que faz parte do curso de redação, os meus alunos que estão aí também interagindo no chat, podem me mandar também um zap. O nosso tema de hoje vai ser a redação da Unesp, ou seja, como é o exame da Unesp na parte da prova de redação. A gente fez até agora 7 aulas focando o gênero dissertativo argumentativo. Trabalhou com diversos aspectos desse gênero, enquanto estrutura, paragrafação e, sobretudo, argumentação com bastante ênfase. Eu acredito que o assunto mais ou menos se esgota, ou seja, me parece que o que a gente poderia aprofundar, pelo menos com a turminha muito boa, muito fera que eu tenho aí nas aulas de redação, eu acredito que a gente já chegou aonde precisava em termos de domínio do gênero dissertativo argumentativo. Tá? Então agora qual vai ser o foco? O foco vai ser a gente trabalhar com alguns exames específicos, a gente procurar conhecer esses exames para que vocês se sintam, portanto, mais preparados para eles. Então, a gente vai falar de redação da Unesp hoje. O que a gente vai abordar, sobretudo? A gente vai abordar como é a prova da Unesp como um todo e dentro dela onde se encaixa a avaliação da redação. Nesse aspecto ainda, como é a pontuação da redação da Unesp, ou seja, qual que é o peso também que a redação tem no exame como um todo da Unesp. Depois a gente vai para os critérios de correção da Unesp, aqueles que constam no edital, e também um pouco dos bastidores sobre como acontece o processo de correção da Unesp nas bancas de correção propriamente ditas que acontecem a cada exame. Tá? Nessa parte da aula do YouTube, a gente vai só até esse momento, tá bom? Porque depois a gente prossegue na videochamada só com a turminha que faz parte do curso, para a gente fazer uma análise de uma proposta de redação, a análise de critérios de correção aplicados a essa situação de proposta e depois uma proposta de redação da Unesp para os alunos fazerem e depois me entregarem e eu corrigir, enfim, essa parte prática, né, fica realmente para o momento do curso com aqueles que estão aqui inscritos e fazem parte desse trabalho, tá bom? Quem não faz parte ainda, pode deixar um comentário ali embaixo no chat, mesmo quem está aqui ao vivo ou quem vier assistir esse vídeo mais tarde, que vai ficar disponível, para procurar contato e a gente vê então como que faz para você passar a fazer parte do curso, passar a frequentar essas aulas também, tá certo? Aqui a gente tem então como é o vestibular da Unesp como um todo e dentro dele onde se insere a redação. O vestibular da Unesp ele é aplicado em duas fases, né? Ou seja, são duas fases em 3 dias diferentes. O primeiro dia de prova de conhecimentos gerais é um conjunto de questões objetivas e quem passa dessa primeira fase vai para a segunda fase, que é uma bateria de provas de 2 dias. Aí na segunda fase de questões dissertativas, tá certo? Por isso que então são 3 dias de exame na Unesp. Antigamente, quando eu prestei a Unesp, eu fiz a prova da Unesp lá em, meu Deus, 1998, eram 3 dias seguidos. Então você ia para São Paulo, Campinas, onde quer que fosse, e ficava ali, se eu não me engano, o domingo, a segunda e a terça. 3 dias de prova seguidos. Depois de um tempo, eles mudaram isso, separaram o primeiro dia numa fase, portanto, anterior, para que quem não passasse da primeira sequer precisasse ir até o local de prova novamente participar dos 2 dias. Acho que fizeram isso para facilitar realmente a vida de muita gente que de repente não ia muito bem na primeira fase. De qualquer forma, a primeira fase já era e continua sendo, portanto, eliminatória. Ela é classificatória e eliminatória, tá bom? Mas nos interessa aqui a segunda fase. Então vamos lá. No segundo dia da segunda fase é que você tem então 12 questões dissertativas de linguagens e códigos. São questões dissertativas de português, arte, inglês, né, ou espanhol. Então, enfim, da área de linguagens, 12 questões dissertativas e a redação. Tá? Então, a redação está onde? Está no terceiro dia, no último dia da prova da Unesp.
terceiro dia da prova geral, no segundo dia da segunda fase, tá certo? Nesse segundo dia da segunda fase, nesse dia que você faz a redação da Unesp, a prova tem duração de 4 horas e meia, como você pode ver do lado aí, para você administrar entre realizar as 12 questões dissertativas e fazer a redação. Tá? Então, no meu ponto de vista, não é uma carga assim muito pesada, não. Tá? Você tem 4 horas e meia para fazer 12 questões e a redação. É claro que as 12 questões, elas são também questões com itens A e B, às vezes itens A, B e C, mas não é nada aí que realmente sacrifique muito o jovem, não, tá? Tenho certeza que vocês dão conta de administrar bem esse tempo, tá certo? E a redação solicitada pela Unesp é a redação do tipo dissertativo, ou redação dissertativa argumentativa. Então, o formato do texto ele é bastante tradicional, portanto, o gênero textual que você estuda ao longo de todo o ensino médio é o mesmo solicitado pela FUVEST, é o mesmo solicitado pelo Enem, embora o Enem tenha suas peculiaridades, é o gênero textual, portanto, mais, vamos dizer assim, batido, né, durante o ensino médio, tá ok? Então, tranquilinho até aqui, conhecer então sobre como é a redação na Unesp, no exame de vestibular da Unesp, tá certo? Para os mais iniciantes aí, na internet, preste atenção que você vai encontrar às vezes a palavrinha VUNESP, tá? Que é a mesma coisa, tá? É só uma abreviação aí de V de vestibular com Unesp, Unesp. Então, VUNESP é o vestibular da Unesp. E é claro que a VUNESP se tornou depois uma empresa de grande porte, responsável pela realização de concursos de várias aí entidades públicas ou privadas, tá? Então, o site da VUNESP é um site bastante completo, talvez você se perca um pouquinho ali, né? Mas você também joga no Google Vestibular Unesp, que a Universidade Estadual Paulista cuida de deixar separadas as informações específicas sobre o vestibular para o ensino superior. Como que é então a nota agora especificamente da redação da Unesp? Então, lá no terceiro dia você vai fazer então a prova, as questões dissertativas e a redação, e esse terceiro dia o valor geral é de 100 pontos. Então você vai ter 28 pontos para a redação, a nota final dela será uma nota na escala de 0 a 28, e essa nota da redação será somada aos 72 pontos das questões discursivas. Então, a redação ela tem esse peso no terceiro dia. Bom, uma matemática muito simples, você pode dizer que a redação tem um peso de 28%, portanto, da nota do terceiro dia de prova. Tá certo? Bom, isso aí. O resultado final da sua avaliação da Unesp, né, ou seja, o resultado que vai considerar aí a primeira fase, a prova de conhecimentos gerais, de questões objetivas, a segunda fase, que sendo, portanto, o primeiro dia da segunda fase, a prova de conhecimentos específicos, que são questões dissertativas aí da área de atuação, da área de conhecimento que você está, para o qual você está prestando um vestibular de ensino superior. E o terceiro dia, a prova de linguagens e a prova de redação, o resultado final que vai combinar, portanto, essas três provas, é feita uma média, como você vê aí, entre, portanto, a primeira fase, prova objetiva, e a segunda fase, as provas discursivas e redação. Tudo isso dividido por 2. Tá? Portanto, a redação da Unesp, eu arrisco fazer um cálculo matemático aqui, ela significa um peso de 14% da nota final. Tá? Se ela é, portanto, 28% da segunda fase, ela vai ser 14% da nota final, já que é tudo dividido por 2. Tá certo? Me corrijam aí nos comentários caso eu esteja errado, tá bom? Mas me arrisco a esse cálculo de que a prova da Unesp tem esse peso. Bom, esse peso é pouco? 14% é pouco, professor? Né? Não faz muita diferença, já que é tão pouco assim? Faz sim, tá? Quem está aí na luta dos vestibulares, brigando ali na concorrência por uma vaga, sabe sim que um pontinho faz muita diferença, tá? Então, como dito aí, do lado para você, 14% faz muita diferença. Então, dedique-se à redação. E eu costumo dizer, tá?
bora puxando a sardinha um pouquinho para o meu lado, que já sou da área, já sou professor de redação, que a redação não é a parte mais difícil da prova da Unesp como um todo, né? Como também não é de nenhuma outra prova. Tá? Lá no Enem eu já falo, porque o Enem você tem 5 provas, né? 4 provas objetivas é redação, então, portanto, você tem 5 avaliações. E a sua média final lá no Enem é uma média, portanto, das 5 avaliações. Eu costumo lá dizer também que a redação é mais fácil do que você fazer a prova de matemática. Eu tenho certeza, acho que é até mais fácil que a prova de português também. Tá? Então, voltando para a Unesp, a redação não é a parte mais difícil da prova. Tá? Quem já passou pelo vestibular da Unesp sabe disso. O primeiro dia da segunda fase ali da prova específica, a prova de conhecimentos específicos, para quem vai lá prestar a área de exatas, de ciências, é puxado. Tá? Então, já que a redação não é a parte mais difícil, dedique-se à redação, que você pode ter um percentual na nota geral, na nota final aí, certamente que ampliado pelo seu desempenho da redação, tá bom? Qual que é o outro motivo, portanto, para você se dedicar à redação também? É o segundo critério de desempate. Né? Dentre os critérios de desempate que constam no edital da Unesp, você vai ter ali a maior nota na segunda fase, é o primeiro critério de desempate, e o segundo critério de desempate é a maior nota na redação. Entendeu? Por que é importante você se dedicar a ter um bom desempenho na redação, embora valha talvez aí só 14% da prova geral? Entendeu, né? Como que funciona a correção do vestibular da Unesp? A sua redação vai ser corrigida por 3 eixos. A banca corretora vai atribuir 3 notas à sua redação. Vai atribuir uma nota a tema, certo? Ou seja, observar se você atendeu o tema proposto, se você desenvolveu um texto de acordo com o que foi apresentado. Uma nota para estrutura e uma nota para expressão. Dentro da estrutura, compreende-se o quê? O gênero dissertativo argumentativo, tá? Então, você apresentou uma redação dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, tá? Nós já falamos disso bastante nas aulas anteriores, né? Então, um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão, um texto que se propõe a discutir uma questão polêmica de interesse social, você se posiciona sobre esse tema desde o início do texto com uma tese e você, portanto, organiza argumentos que defendem essa tese e você conclui retomando sua tese inicial ou apresentando uma proposta de solução para o problema. Então, esse é o elemento estrutural do texto dissertativo argumentativo. Tá? Então, gênero barra tipo de texto, eu não vou entrar em detalhes dessa questão conceitual da diferença entre gênero e tipo, mas vou só adiantar o seguinte, a questão do tipo está mais focada aí no aspecto do tipo discursivo, ou seja, se você está de fato argumentando, se o seu texto é do tipo argumentativo. Por que é importante ressaltar isso? Porque às vezes o aluno faz um texto que é meramente dissertativo, ou seja, ele apenas expõe um problema, fala sobre um assunto, mas as informações que ele organiza ao longo do texto não servem de argumentos à defesa de um ponto de vista. Compreende? Então, quer dizer, o seu texto é expositivo. É apenas expositivo, não é argumentativo. Tá? E quando não, o aluno foge completamente do tipo, acaba fazendo um texto do tipo narrativo, do tipo poético, do tipo, né, noticioso, né, jornalístico, relato, enfim, aí são os outros tipos que inclusive podem implicar na anulação da sua redação, tá bom? E dentro do critério B também entra coerência textual, ou seja, a coerência está no plano da produção do sentido global do texto, produção do sentido também nas partes que compreendem a exposição das ideias, quer dizer, se você expressa-se com clareza, né? Então aí é a avaliação da coerência textual, tá certo? No critério C, no item expressão, vai avaliar a sua expressão linguística, ou seja, a sua linguagem, o seu domínio da norma padrão. Isso diz respeito, portanto, à sua correção na escrita, se você escreve com poucos erros ou se você escreve com muitos desvios de ortografia, concordância, entra aí também acentuação, tá?
e, enfim, se você escreve com correção dentro da norma padrão. Não se trata de usar uma linguagem culta, elaborada, sofisticada. Trata-se de você apresentar um domínio adequado da linguagem padrão, tá certo? E também entra no critério C a coesão textual, ou seja, o plano da organização do seu texto, da organização das ideias, que inclui a pontuação, que inclui o uso de conectores adequados, que estabelece as relações semânticas apropriadas entre as partes do texto, ou seja, as conjunções coordenativas e subordinativas, tá certo? Então, esses são os 3 critérios de correção da Unesp, tá? Tema, estrutura e expressão textual, tá? Vamos então para o próximo slide. Agora é o slide 6. E aí, nesse slide 6, o que a gente tem aqui? A gente vai pensar um pouquinho sobre como que é feita a contagem ou o cálculo do vestibular da Unesp, portanto. Porque eu disse lá atrás que a redação tem um peso no terceiro dia, no segundo dia da segunda fase, de 28 pontos. Tá? E os corretores, eles aplicam 3 notas, uma para tema, uma para estrutura e outra para expressão. Como que se distribuem esses 28 pontos? Primeiro que na hora que ele vai corrigir, fala o corretor lá na banca de correção, ele dá a seguinte pontuação a cada eixo. Ele dá 3 pontos para tema, como você vê do lado ali, 4 pontos para estrutura e 4 pontos para expressão. Tá? Então ele vai assinalar no seu texto uma escala de pontuação assim, em tema 0, 1, 2 ou 3, em estrutura 0, 1, 2, 3 ou 4 e em expressão 0, 1, 2, 3 ou 4. Tá? Ele não atribui nota quebrada. Tá? Quando o aluno me pergunta, professor, mas quantos décimos desconta cada erro de ortografia? Não é assim que funciona. Tá? A correção não é dessa forma, descontando décimos e aí o corretor vai lá tomar um tempão danado fazendo cálculos ali e nem também um software de computador para ajudar a fazer esses cálculos e apontamentos. Tá? Não é assim que funciona. Tá? Eu vou dar um exemplo considerando a expressão, que é mais fácil de explicar. Porque geralmente pensam que essa questão matemática de erro a erro. Não é isso. O corretor ele tem uma consciência de níveis de desempenho, níveis de proficiência. Então, os 4 pontos que ele atribui, por exemplo, para a expressão, ele compreende que 0 é um aluno que apresenta um nível de expressão muito precário, ilegível, incompreensível ou escreve em outra língua, né? Isso acontece, já vi isso em redação de vestibular. Ele atribui 1 para, portanto, um texto também talvez precário, um texto que apresenta recorrentes e variados erros graves, tá? E ele não vai perder tempo contando quantos erros, isso é uma percepção que o corretor adquire com treinamento, ele sabe o que são erros graves, ele percebe quando eles são recorrentes no texto e variados, ou seja, de variados tipos, erra em acentuação, erra em concordância, erra em ortografia, tá? Erra, enfim, ele sabe que são variados. Vai dar nota 2 para uma avaliação mediana, vai dar nota 3 para um texto bom, com poucos ou pontuais erros, né, não graves, e vai dar nota 4 para um texto limpo, um texto fluido, um texto com raríssimos erros, né, ou pontuais erros não graves, aceitáveis para a etapa de educação que se encontra um jovem aí de 17 anos prestando o vestibular. Tá? Então é assim que funciona. Né? Ele percebe níveis de proficiência e atribui uma nota assim dessa forma. Tá? Mas se são 28 pontos, por que é 3, 4, 4? Né? Porque é assim que funciona, porque como eu disse para vocês, como a avaliação ela é por proficiência, é mais fácil pensar uma escala que vá, portanto, de 0 a 3 ou de 0 a 4. Tá? Então, não são notas, são escalas que implicam níveis de proficiência. Então, quem está, por exemplo, na escala 3 de expressão, é alguém que vai de 3 a 4, entende? Quer dizer, cabem diferentes desempenhos ali dentro. Né? Esse é o conceito de escala, portanto. Tá? O que eu já sei também do vestibular da Unesp a respeito dessa composição da nota? Um dia alguém me falou, né, não posso dar detalhes disso, que
o critério B de estrutura tem um peso maior na hora de formar a nota final. Tá? Então você tem 3, 4, 4, mas o critério B, para o qual o corretor dá 4 pontos, tem um peso maior na hora de compor a nota final, que vai de 0 a 28. Então, nunca ninguém me mostrou como é feita essa conta. Tá? Então, essa formulinha que você tem embaixo aí, tá? Ela é criação minha. Tá? Então, eu só juntei aí uma possibilidade de 3, 4, 4 para chegar a 28, considerando a informação de que a nota B, o critério estrutura, tem um peso maior, e aí, portanto, eu bolei uma formulinha para chegar a 28. Então, o corretor vai dar 3, 4, 4, e aí você aplica essa formulinha multiplicando a nota A por 2, a nota B por 3, porque tem um peso maior, a nota C por 2, multiplica por 14 e divide tudo por 13. E não me pergunte mais por que é essa fórmula. Tá? Eu levei acho que um dia inteiro quebrando a cabeça para chegar a esse resultado e jogando isso aí numa planilha de Excel e no final deu certo. Tá? Mas não sei mais como é que eu cheguei a isso, por que é vezes 14 e dividido por 13. Não lembro mais. Alguém de matemática aí pode ajudar, tá bom? Bom, perfumaria, essa fórmula não está no edital da Unesp, na verdade a maneira como eu uso para corrigir as redações dos meus alunos. Tá? Então eu dou as notas 3, 4, 4 e jogo numa planilha de Excel para dar uma nota de 0 a 28 para dar a ele a chance de pensar, olha, eu, portanto, suponho que a sua redação lá na Unesp teria aí 25 pontos. Né? Suponho que teria aí 23 pontos. Então, para chegar a um número aproximado, para o aluno pensar a sua redação lá no exame da Unesp mesmo, tá certo? Então, foi essa a invenção minha. Bom, vamos avançar então para o outro slide. A gente vai, portanto, agora falar mais um pouquinho ainda dessa questão da nota. E mostrando aqui alguns exemplos, né, de nota aplicada naquela formulinha. Tá? Então, eu tenho aqui uma tabelinha do Excel. Então, digamos que o aluno tenha tirado 3, 4, 4, evidente que ele vai ter nota 28 na redação da Unesp. Tá? E se ele tirou 3, 3, 3? Quer dizer, ele foi penalizado em um ponto ali em estrutura. Por exemplo, uma coisa que desconta um ponto na Unesp em estrutura é se o aluno utilizou um eu dentro do texto, se ele falou em primeira pessoa. Esse é um elemento, portanto, do gênero do tipo não autorizado dentro do texto dissertativo argumentativo. O aluno aprendeu durante todo o ensino médio que não pode falar em primeira pessoa em redação dissertativa. Ah, mas por que, professor? Por quê? Bom, o porquê é uma questão histórica desse gênero. A gente pode até depois abordar essa questão histórica. Mas, se ele aprendeu no ensino médio como um todo que não pode, se isso faz parte da tradição do gênero dissertativo, e ele chega na redação da Unesp e coloca lá um eu acho, penso, acredito que esse problema, qualquer indício de primeira pessoa, os corretores da Unesp entendem o seguinte: houve falha em alguma etapa do processo de aprendizagem desse aluno sobre o gênero dissertativo. Então descontam um ponto em gênero, tá? Ou estrutura gênero, critério B. Então o aluno tirou, por exemplo, 3, estou ali no aluno 2, ali na tabelinha, ele foi legal em tema, mas tirou 3 em estrutura porque usou um eu. Tá? E ele tirou 3 em expressão por conta de alguns erros espalhados ao longo do texto, que, portanto, não permitem dizer que seu texto é de domínio muito bom da língua. Então, 3, 3, 3, aplicando aquela formulinha lá atrás, vai dar uma nota 23 pontos da sua redação de 0 a 28. Digamos que o aluno 3, eu estou ali na tabelinha, ele tirou 2, 3, 3. Quer dizer, em tema ele não foi muito bem. Ele deixou passar algum aspecto temático ali, uma palavrinha-chave faltou para dizer que ele estava completamente dentro do tema e do direcionamento apontado pela proposta. Tá? Então aí 2, 3, 3 vai dar uma nota de 20 pontos. Tá? O aluno 4 tem um desempenho mais baixo ainda. Tá? Ele está ali no plano do regular para o precário. Ele em tema tirou 1, tá? Em estrutura ele tirou 2 e em expressão ele tirou 2. Então aí 1, 2, 2 vai dar 13. Tá? Então lembrando que essa fórmula não está no edital, é uma invenção minha, tá? Como professor de redação há muitos anos, para eu permitir para o aluno pensar, simular o seu resultado aplicando o critério de correção da Unesp.
tá bom? Mas acredito que é mais ou menos isso mesmo, tá? Não deve ser diferente não. A gente vai falar então um pouquinho dos bastidores da correção da Unesp, né? Isso, embora tenha chamado de bastidores, para chamar um pouquinho de atenção, mas na verdade isso está em edital também, tá? Mas é interessante vocês saberem como funciona esse bastidor para pensar como a sua redação vai ser corrigida. E o que a gente tem que considerar aqui? A sua redação vai passar por 2 examinadores. Haverá 2 corretores diferentes olhando carinhosamente o seu texto. Tá? A correção hoje em dia ela é digitalizada. A sua prova ela é digitalizada. Ela é jogada num banco de dados da VUNESP, mas isso também acontece em outros exames. E os corretores estão lá na frente de um computador e as redações aparecem na tela para cada um deles. Quando ela aparece na tela, digitalizada, não tem nenhuma informação de número de inscrição, nem de nome de aluno, nada. Tá? Então o corretor nunca sabe a redação, de quem é a redação que ele está corrigindo. Tá? Ele, portanto, lê a sua redação, atribui as 3 notas, tema, estrutura, expressão, e envia para o sistema. Tudo isso é muito rápido. O corretor ele lê o seu texto numa média de 1 a 1 minuto e meio. Tá? É muito rápido mesmo, eles são bastante treinados para isso. Por isso que não tem jeito, deixa eu fazer um parênteses, voltando àquela questão, dele ficar contando quantos errinhos você tem, descontando décimos por isso. É impossível. Ele tem que ter uma percepção muito bem treinada de níveis de proficiência, como eu disse. Tá? Então aí ele lê a sua redação em 1 minuto a 1 minuto e meio mais ou menos ali, atribui as 3 notas, envia para o sistema e já aparece uma outra redação para ele. Tá? Os 2 corretores que vão ler o seu texto, muitas vezes eles estão lendo simultaneamente o seu texto. Eles estão ali na mesma sala de correção, talvez, uma sala com 40 computadores e 40 corretores, ou em salas diferentes, quando o exame é muito grande e possui uma banca maior. Muitas vezes eles estão lendo o seu texto simultaneamente e não sabem disso. Tá? Ninguém tem tempo, lembra que é 1 minuto para ler a redação? Ninguém tem tempo de sinalizar para qualquer pessoa do grupo: ó, galera, estou lendo aqui o texto com o título tal. Quem está lendo também? Ah, eu estou lendo. Não, isso não existe, tá? E nem pode existir também. A correção dos 2 examinadores ela tem que ser uma correção cega, né? Ou seja, eu estou corrigindo e não sei quem está corrigindo também. Eu não posso me comunicar com ele. Então, quando eles atribuem a nota vai para o sistema. E o sistema vai comparar a nota dos 2 corretores. Se houver discrepância, eu não vou dar detalhes aqui de pontuação, mas se houver discrepância, quer dizer, uma diferença significativa, que o sistema considera significativa no resultado dos 2 corretores, é uma diferença em 2 planos. Ela pode ser uma diferença que a gente chama de vertical, que é na nota final do 344, ou uma diferença horizontal, que é em cada um dos critérios. Se tiver uma diferença que a gente chama de discrepância, o sistema automaticamente vai jogar a sua redação para um terceiro corretor. Tá? Isso é muito rápido, o sistema faz isso automaticamente. E ele joga aleatoriamente para um dos corretores da equipe, exceto os 2 que já corrigiram, evidentemente, o sistema é inteligente. Então a sua redação ela vai passar talvez por 3 corretores aí num prazo de 3 a 5 minutos. É muito rapidinho. Se depois do terceiro corretor ainda mantiver uma discrepância, quer dizer, a sua redação a nota do corretor A e do corretor B discreparam, foi para o corretor C e o corretor C deu uma nota mais diferente ainda, aí a redação vai para um coordenador do processo de correção para bater o martelo. O terceiro corretor não sabe a nota que os outros 2 deram e ele nem sabe que ele está corrigindo redação de terceira correção. Ele nem sabe que ele está desempatando. Tá? Até porque se ele soubesse, talvez ele ficasse um pouco mais tenso. Nossa, eu tenho uma redação aqui para eu desempatar. Essa redação deve ser complicada. Não, ele não pode entrar com esse olhar. Tá? Então as redações vão aparecendo na tela do corretor e ele não sabe que é a terceira correção. O coordenador sabe, né? Se chegar para o coordenador um desempate ali, ele sabe, mas ele tem outro olhar. Ele, inclusive, sabe quem corrigiu as 3 vezes e se algum corretor ali está viajando na maionese, ele vai tomar um puxão de orelha, né?
porque discrepou numa redação ali que não precisava discrepar, né? Deu uma nota baixa onde não precisava, ou deu uma nota muito alta onde não merecia, aí o corretor já chama a galerinha ali para a sala do castigo e aplica um treinamento extra, tá? Isso acontece. Bom, então esse é o bastidor da correção, é interessante você saber, tá? Menos de 15 linhas a sua redação perde nota em expressão. Ah, mas eu não errei tanto, mas escreveu pouco, tá? Então se escreveu pouco, teve menos chance de errar. Então perde um ponto em expressão quem faz redação curtinha, mas eu sei que nenhum desses alunos meus aí fariam isso, né? O que leva a sua redação à anulação, a nota zero, dentre outras coisas, tá? Impropérios, que são xingamentos, palavras de baixo calão, trechos jocosos, ou seja, gracinhas que o aluno inventa de fazer. Vocês já devem ter ouvido falar de alguns mitos do aluno que fez uma redação de miojo no meio do texto, tá? Galerinha tosca que pensa que o corretor não lê o seu texto, vou fazer qualquer coisa lá que ninguém lê, ou alguns pensam, é uma máquina que lê meu texto mesmo, então põe lá o hino do Palmeiras no meio do texto, do Palmeiras ainda, né? Bom, enfim, então trechos jocosos levam a sua redação à anulação, então não faça gracinhas. E recusa explícita em cumprir o tema proposto. Tem isso, tá? Tem, às vezes o aluno fala claramente, né? Não me interessa falar sobre esse assunto, acho que esse assunto não tem nada a ver, e começa a falar de outra coisa, tá? Então a banca nem perde tempo lendo esse texto, zero para ele e tchau, tá bom? Beleza? Vamos avançar. No próximo slide, é o slide 9, a gente vai falar um pouquinho dos eixos temáticos das propostas. Então, como são as propostas de redação da Unesp, do que elas costumam abordar. Existem muitos blogs por aí, canais do YouTube, principalmente em relação ao Enem, né, que sobre o Enem ficam lá os temas que podem cair. Tá? Parece que tem até ali alguns youtubers ou uma youtuber muito famosa nesse sentido. Pessoalmente, eu não acredito muito nisso. Tá? O que eu acho que é válido? Eu acho que é válido você conhecer o exame para o qual você está prestando. Tá? E conhecer o exame significa você baixar as provas de anos anteriores e conhecê-lo. É isso que é conhecer, na prática mesmo. Tá? Você ir lá e verificar. Tá? E conhecendo as propostas de redação da Unesp, a gente percebe que predominam nas propostas de redação da Unesp 2 eixos temáticos. E por que eu acho melhor falarmos de eixos temáticos? Porque o tema é muito específico. Tá? Um dia eu achei um blog que falava assim, conheça aqui os 100 temas que podem cair no Enem. 100. Os 100 temas que podem cair no Enem. Isso ajuda? Não ajuda nada, né? Então, quer dizer, ou ajuda, né? Se você fala, então eu vou treinar os 100 temas, vou fazer uma redação para cada tema, legal. Você vai estar treinando pra caramba, aí nesse sentido ajuda, não tenho dúvida, tá bom? Mas eu acho melhor a gente conhecer o exame e conhecer os eixos temáticos predominantes. Na Unesp predominam, como eu disse, 2 eixos temáticos. O eixo 1, relação do indivíduo com a sociedade, questões ligadas à participação política, direitos sociais, direitos humanos, desigualdade, pobreza, fome, trabalho infantil, tá? Temas dessa natureza alternam nas propostas de redação da Unesp com temas do eixo 2. E o que é o eixo 2? Relação do indivíduo com o universo biofísico. Aí temas ligados à sustentabilidade, preservação do meio ambiente, água, floresta, desmatamento, queimada, poluição, hábitos alimentares. Então, a relação do indivíduo com o universo biofísico, sustentabilidade, preservação do meio ambiente, que inclui aí poluição, desmatamento, queimadas, destino do lixo urbano, etc, etc, etc. Então, na Unesp você vai perceber uma alternância entre esses 2 temas. Como eu disse, não é possível a gente pensar um tema ou tentar prever temas específicos, que eles são muito específicos, as possibilidades são milhares, né? Acho legal você estar atento a esses 2 eixos temáticos. Ou seja, o que significa estar atento? Significa você cuidar
de refletir, estudar e pensar e discutir esses temas nas aulas, né? Eixo 1, nas aulas de História, Sociologia, Filosofia, também em língua portuguesa, né? Eixo 2, nas aulas de Biologia, de Química, de Física, de Geografia também, né? História também. Então, você estar atento a isso e também atento na leitura de atualidades, ou seja, publicações, jornais, revistas, sites, e você estar atento a esses temas. Eu acho que isso é verdadeiramente você se preparar para a questão temática na redação dissertativa, tá bom? Então, essa parte aqui do YouTube é só um pedacinho da nossa aula, é a parte teórica. A gente vai para a parte prática com os alunos que fazem parte do curso. Essa parte prática ela vai ser de análise de uma proposta de redação, a gente vai analisar uma proposta da redação da Unesp, a gente vai pensar como se aplicam os critérios de correção definidos lá atrás a essa proposta de redação e depois eu apresento uma proposta para os alunos desenvolverem, eles desenvolvem, me devolvem, eu corrijo, a gente discute, faz a devolutiva, etc. Então, quem gostou, curte o vídeo aí, tá? Deixa um comentário aí embaixo no chat. Pode entrar em contato para fazer parte do curso, né? Participar da parte prática, que afinal é o que mais interessa na redação. Não tem como você estudar redação sem praticar, é impossível, tá certo? O vídeo vai continuar disponível aqui no canal. Você tem outros também disponíveis das outras aulas, que já estão disponíveis na playlist aqui do canal. E essa aula 8 vai continuar disponível também, tá? Mas principalmente, como eu disse, é prática. Então entre em contato para a gente ver como fazer para você entrar no curso e passar a fazer a parte prática, tá certo? Um grande abraço, tchau, tchau!